O consenso que se chegou aqui é que onde houver emendas já previamente discutidas e acordadas, nós não votamos o corpo do projeto de lei, nós vamos votar a emenda, correto? Então, nós iniciamos pelo parágrafo 5º, onde nós vamos fazer a leitura da emenda ao parágrafo 5º, que é uma emenda supressiva. Então, leia o parágrafo e eu... Parágrafo 5º. Entidade da administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Neste parágrafo existe uma emenda supressiva ao parágrafo 5º. Em discussão. A emenda supressiva. Estamos votando a emenda supressiva. Quem for a favor da supressão do parágrafo 5º, vota favoravelmente. Em votação. Só para quem for favorável à supressão, vai votar a favor. Sim, foi o que, tá na dúvida, foi o que a mesa disse, Flávio. Não, a pessoa está na dúvida aqui, ó. Então, era só fazer um encaminhamento. Olha aqui. No parágrafo 5º, existe uma emenda supressiva. Há acordo na casa com relação à supressão do parágrafo 5º. Quem é a favor da supressão do parágrafo 5º, vota a favor. O vereador Flávio, não tem mais o que... Aí nós já estamos em votação. Nós já estamos em votação. Quem é pela última vez, quem for a favor da supressão do parágrafo 5º, vota a favor. Emenda supressiva ao parágrafo 5º aprovada com 15 votos. Certo. Parágrafo 6º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante instrumento que tenha por objetivo a fixação de metas para desempenho para o órgão ou entidade. Em discussão. Em votação. Doutora Regina. Parágrafo 7º, aprovado com 15 votos. Sexto, perdão. Parágrafo 6º, foi lido. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere o parágrafo 6º desse artigo e, entre outros requisitos, sobre, primeiro, o seu prazo de duração, 2, o controle e o critério de avaliação do desempenho, terceiro, os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes, quarto, a remuneração de pessoal, quinto, a alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei, que não acarrete aumento de despesa. Parágrafo... Não, esse vai votar esse agora. Em discussão, o parágrafo 7º. Em votação. O meu não está. O meu está travado aqui. Deixa, Marcia Maria, deixa só o meu aqui. Os dois estão. Os dois botões estão. Isso. Isso. Aprovado com 15 votos.
Parágrafo 8º. Lei disciplinará os consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Em discussão. Em votação. Aprovado com 15 votos. Parágrafo 9º. A transferência ou cessão onerosa ou gratuita de pessoal efetivo ou estável para a entidade não mencionada no artigo 26 fica condicionada à anuência do servidor. Em discussão. Em votação. Aprovado com 15 votos. Parágrafo 10º. Lei complementar disporá sobre as normas gerais de criação, funcionamento e extinção dos conselhos, a que se refere o artigo 100 dessa lei orgânica. Em discussão. Em votação. Aprovado com 15 votos. Parágrafo 11º. Será de 2/3. Essa nós vamos ler a emenda. Pode. Como é que é? Vamos lá. Certo, não leio esse e esse azul. Parágrafo 11º. Será de 2/3 dos membros da Câmara Municipal o quórum para aprovação de lei que: primeiro, autorizar a alteração da estrutura societária e a cisão de empresa pública ou sociedade de economia mista ou alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo município, ressalvada a alienação de ações para entidades sob o controle acionário do poder público municipal. Peraí, você tem que... Agora nós estamos porque a emenda é aqui. Pode ver. Voto o parágrafo separado. Não foi o que nós combinamos. Não foi o que nós combinamos. 2. Não, peraí. Eu não vou abrir discussão no plenário, não. Eu só vou fazer um entendimento com a mesa aqui. Peraí. Vem, ô Flávio, acompanha a discussão. A emenda muda o 11, primeiro. Votou, acabou. Depois o primeiro não tem discussão, não tem emenda. Aí no segundo é uma emenda simples. Não, mas aqui o parágrafo 11º é que já tem emenda, ué. Então, já vota a emenda dele. Já vota a emenda dele. Não é ele que vai votar? Então, É ele. então é ele. Muda a maioria. Maioria qualificada, não. Não, absoluta. Votou a emenda, está feito. Deixa eu dar uma sugestão, presidente, doutor Hernani, Flávio, Antônio Carlos. Independente das emendas, se nós suprimirmos o parágrafo 11º, Nós não vamos suprimir o parágrafo 10º, por isso é que tem que votar a emenda. É uma sugestão, calma, doutor, só uma sugestão. O parágrafo 11º trata exclusivamente de quórum. De quórum. Tá. Se nós suprimirmos esse parágrafo 11º, automaticamente qualquer uma dessas alterações que tratam o inciso 1 ou o inciso 2... Mas não é disso que nós estamos tratando. São aprovados por lei complementar. A lei complementar, qual o quórum exigido para a lei complementar? Absoluto, pronto. É o que já está tratando aqui. Mas nós já combinamos agora pouco de votar essa emenda. Só estou falando que é um caminho mais curto, mais limpo, é suprimir o 11º.
Mas Curto o caminho não tem Mas isso teria no que, parecer. vocês teriam que derrubar, então. Derruba, A mas emenda, o parágrafo tem não que derrubar a emenda e derrubar o parágrafo. Dá mais trabalho. É só aprovar a emenda, gente, não tem dificuldade. Você não tem emenda? Veja bem, veja bem, veja bem. Nós fizemos um acordo para votar as emendas. Vamos votar as emendas. Agora, mudar agora, não vou mudar. Não, eu vou votar as emendas conforme foi acordado anteriormente. Ele leu isso aqui, tem emenda. Então vamos lá. Lá na última folha que tem emenda nele. Olha lá, parágrafo 11. Olha lá. Tem emenda parágrafo 11 e o inciso 2. Isso, exato, mas o inciso 2 nós não lemos. Então, olha aqui. Conforme acordo anteriormente firmado, nós vamos ler agora a emenda ao parágrafo 11 e nós votaremos a emenda ao parágrafo 11. Parágrafo 11, 11º. Será por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal o quórum para aprovação de lei. Então, está entendido? Em discussão. Em votação. Emenda aprovada com 15 votos. E agora? Agora o inciso primeiro. Esse aqui. Só falta ler esse aqui. Já foi lido. Já foi lei. Eu já li. Já foi lido. Então, aqui no 2 é que tem emenda, né, Paulo? Em votação, o inciso primeiro, tal como na proposta do projeto. Esperamos, Cristina. Nós estamos aqui para... Isso vai valer por muito tempo, não são alguns minutos que vão... Tem emenda no 2? Aqui nesse 2 tem emenda? Aqui tem emenda. Cadê? Tá aqui? É aquela emenda aditiva. Elevação aqui, tá certo. Aditiva, né? Isso aqui, ó. 2. Então, depois... Já foi lido. É só colocar em votação. Isso aqui, eu vou lá. Deixa só um minutinho que a Cristina está colocando esse texto na tela. A gente viu o parágrafo 10, 11, 12, não 11º, igual em artigo. Ah, tudo bem. Até o 9, eu li o 9. Obrigado, né? Até amanhã. O povo estava Depois? A partir do 10, eu olhei 10, 11, 12. Para amanhã? Ah, tudo bem, não precisa falar desse melhor para mim. O artigo acontece muito pouco. Existe artigo 10, não existe artigo 10. Falou, bem, obrigado. Estamos em momento de silêncio obsequioso para o vereador Luiz Carlos. Isso. Agora, a emenda 10 é o inciso 1 do parágrafo 11, certo? E não tem emenda. Tudo bem, eu já li esse agora. Então, você já leu, mas agora é que vai votar. Então, estamos votando o inciso 1, que já foi lido e está aí para ser identificado. Em discussão. Em votação. Aprovado com 15 votos. Agora nós vamos cadastrar o 2. Tá? Agora nós vamos cadastrar esse 2 que tem a emenda. Isso eu não li ainda. Você lê aqui sem esse ou elevação, autorizar a redução de capital. Pode. A leitura do inciso 2, na forma como está no projeto, e depois a gente vota a emenda. Autorizar a redução de capital social de empresa pública ou de transferência de recursos financeiros desta para o município, obedecidos os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Faça a leitura da emenda, por favor. Esta, não é? Ou esta? Essa aqui. Essa aqui.
2. Autorizar a redução ou elevação do capital social de empresa pública ou transferência de recursos financeiros desta para o município, obedecidos os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em discussão. Em votação. Aprovado com 15 votos. Sim. Parágrafo 12. Parágrafo 12. A lei que autorizar a alienação de ações de empresas concessionárias ou promissionária do serviço público, permissionária de serviço público, estabelecerá a exigência de cumprimento pelo adquirente de metas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Aprovado com 15 votos. O 13 tem uma correção. Pode. Isso. Isso aqui tem uma correção, porque aqui do Estado é empresa pública municipal. Certo? Então, o 13 tem a emenda também corretiva. Certo. Parágrafo 13. A desestatização de empresas de propriedade do município, prestadora de serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico, autorizada por lei nos termos desse artigo, será submetida a referendo popular nos termos do artigo 14, parágrafo 17, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Só? Sim. Leia a emenda agora. Qual que é? Parágrafo 13. A privatização de empresa pública municipal será autorizada por lei e será submetida a referendo popular nos termos do artigo 14, 17 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Em discussão. A emenda. Em votação. Sim. Ela vai já foi lido o texto da emenda, gente. Não. Não, é o outro. Não, é outro. Esse é o texto original. Aí. Agora sim. É essa emenda que nós estamos votando. A privatização de empresa pública municipal será autorizada por lei e será submetida a referendo popular nos termos do artigo 14, 17, parágrafo 17 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Em discussão. Em votação. Aprovado com 15 votos. Bom, agora tem uma emenda da Comissão de Justiça acrescentando o parágrafo 14. Eles vão retirar. Tá, mas tem que ser lido para ser retirado, não? Qual que é? Onde está? Está aqui. Agora tem uma emenda aditiva da Comissão de Justiça. Tem uma emenda aditiva, parágrafo 14 da Comissão de Justiça, que vai ser lido, mas parece que tem acordo para retirada, correto? Faz a... Parágrafo 14. Para os efeitos do disposto desse artigo, a autorização legislativa dar-se-á por maioria qualificada. Já está lá em cima. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Só por questão de ordem, essa emenda supressiva,
ela já está prejudicada porque nós fizemos aí uma emenda no nome de todos os vereadores propondo maioria qualificada. Em discussão, continua em discussão. Em votação. Espera aí, o encaminhamento para o plenário era para retirada, mas estão encaminhando e eu acho até que mais correta, porque foi lida. Eu acho que o encaminhamento mais adequado é que este acordo se dê pela derrubada desta emenda aditiva. Exatamente. Esta é uma emenda, tem um acordo para derrotá-la. Então, votamos em votação. Emenda derrotada com 15 votos. E agora voltamos a no... Voltamos aqui, que é o artigo 2º. Artigo 2º. As situações existentes no município que estiverem em desacordo com as disposições desse artigo deverão ser regularizadas em até 180 dias contados da publicação da emenda da Lei Orgânica número 34 de 2013. Que é essa que vocês estão votando. Em discussão. Aí volta. Correto. Só que tem a correção, Aqui, ó. essa correção, que é a emenda orgânica 34. Deixa eu ver. Saiu ali? Não, pode ser assim, pode. É isso mesmo, pode. É isso mesmo. Desta emenda. Tem, é isso. Isso. Sim. Já pro forma de alterações de apresentação de emendas à lei orgânica. Então, o texto é o seguinte: artigo 2º. As situações existentes no município que estiverem em desacordo com as disposições deste artigo deverão ser regularizadas em até 180 dias, contados da publicação da emenda à lei orgânica número 34 de 2013. É a própria. Ok? Em discussão. Depois de um intenso debate, em votação. Aprovado com 15 votos. Esse aqui volta agora. Então, vamos para cá agora. Volto lá no processado. Discussão daqui 10 dias. Respeitado o interstício de 10 dias, o processado volta para a segunda discussão e votação. Agora esse aqui. Terceiro, processado número 69 de 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial, visando a criação de rubricas orçamentárias para aplicação de recursos disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais para manutenção da assistência farmacêutica básica, R$330 mil. Autoria executivo, parecer para aprovação. Em discussão. Em votação.
Processado, aprovado com 14 votos. Nada mais? Bem? Isso aqui não? Não. Não. Nada mais consta. Não havendo mais nada a tratar, vamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira, o primeiro orador. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, queria fazer aqui uma saudação à nossa grande amiga, ex-vereadora Maria Cecília Cissa. Muito obrigado pela presença. Presidente, nobres colegas, eu venho acompanhando, buscando acompanhar a evolução dos gastos do nosso município com horas extras e contratações por tempo determinado. Então, vou falar primeiro aqui de horas extras. No primeiro trimestre deste ano, de 2013, o município gastou, em toda a sua parte aí, excetuando o DEMAI, hein, R$1.553.000 com horas extras. Em 2010, no mesmo período, foram gastos R$910.000. Em 2011, o valor caiu no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, caiu para R$795 mil. Já em 2012, ou seja, no ano passado, no mesmo período, foram gastos R$1.161.000. Então, do ano passado para este ano, foram gastos a mais, no primeiro trimestre, quase R$400.000 em horas extras. Agora, também, na atual administração, foram contratados servidores por tempo determinado, 228 até aqui, até a informação que nós temos. O detalhe positivo é que essas contratações, ao contrário, né, dos anos anteriores aí, são para quase que 100% o setor de educação. Berçarista e tudo mais, entendeu? Então está atendendo a um setor específico que não pode parar, né, que é o setor de educação. Então a gente não está vendo, pelo menos da atual administração, contratações exorbitantes, apenas contratações necessárias. Mas horas extras é de causar espanto, né? Nós temos alguns dados aqui. A Secretaria de Saúde continua a campeã absoluta em horas extras. No primeiro trimestre, quase R$700 mil de horas extras. É um valor realmente impactante, né? Ao passo que nós estamos vendo aí diariamente os colegas acompanhando pessoas na fila para cirurgia, para exames, para ultrassom e tudo mais. Uma situação realmente delicada. A Secretaria de Serviços Públicos, apesar da contratação da FFX, gastou no primeiro trimestre deste ano quase R$319 mil em horas extras. Agora, uma secretaria que gasta demais em horas extras, que eu queria até entender, vereador Flávio, o senhor que é o líder do prefeito, e não é de hoje não, não é de agora não, tá? São dados que a gente vem acompanhando desde quando implantou, na minha opinião, famigerado sistema de redução de jornada de horas trabalhadas, 6 horas. A Secretaria de Defesa Social gastou, no primeiro trimestre desse ano,
R$283.448 em horas extras. Não é um valor de assustar? Realmente não dá para ficar se perguntando aonde. Será que só a Guarda Municipal consome tantas horas extras assim, senhor presidente e nobres colegas? Então eu vou buscar aqui a Defesa Social. No ano de 2010, teve um gasto de R$564 mil no ano, ao passo que, no primeiro trimestre deste ano, R$283 mil. No ano de 2011, a Defesa Social gastou R$552 mil no ano todo. Neste ano, volto a repetir, R$283 mil. Já no ano passado, no primeiro trimestre, só a Defesa Social gastou R$145 mil no ano passado, primeiro trimestre. Então, de 283 para 145, a diferença é brutal, né, de um ano para outro, né? 283 esse ano para 145 dá quase o dobro, não é? Quase o dobro. Então, eu acredito, eu quero até, com essa explanação aqui, que nós vamos ainda continuar fazendo, até colaborar com o Executivo, senhor presidente. Alertar o secretário aí de Defesa Social, que é o Dr. Dalmo da Silveira, para que ele busque uma forma de economizar para os cofres públicos. Porque, caso contrário, se continuar nesse ritmo, a Prefeitura de Poços de Caldas vai ficar inviabilizada financeiramente. Não vai poder, mas nunca, atender as reivindicações dos servidores que agora estão aí querendo paralisação, ir para as ruas. E eu já falava isso desde quando nós votamos aqui, no ano passado, com essa casa lotada de servidores. Eu fui o único voto contrário, respeitando o direito de cada colega votar favoravelmente, mas eu falava que seria um tiro no pé do próprio servidor. E está comprovado a cada mês. Então, aonde que gastou 283 mil com horas extras da Defesa Social? É uma coisa que eu queria saber. Então, é preocupante, realmente preocupante a evolução dos gastos. Nós ainda não temos aqui, eu creio que a administração passada não mandou, o total do ano passado. Mas nesse ritmo do ano de 2013, nós vamos chegar no final do ano R$1.553.000 no primeiro trimestre no total. Nós vamos chegar a 6 milhões no ano, correto? Porque dá 500 mil por mês de hora extra, nós vamos chegar a 6 milhões por ano. Aí alguns servidores falam, Antônio Carlos, você não quer que pague hora extra para nós? Você está contra o servidor? Eu não sou contra o servidor, pelo amor de Deus, eu quero deixar bem claro isso. Eu estou querendo mostrar aqui que essa mudança feita, né, na administração passada é maléfica para o servidor, prejudicial ao servidor trabalhar 6 horas. A redução da jornada de trabalho foi prejudicial, porque quanto mais gastar com hora extra, mais o salário do servidor vai ficar prejudicado. Ele não vai ter aquele reajuste que merece e que deveria ter. Porque não há milagre, gente. Querer fazer a prefeitura trabalhar, voltar a trabalhar 8 horas sem pagar hora extra, não existe. Ninguém vai querer trabalhar de graça. Então foi um tiro no pé, um tiro de canhão, que a cada ano vai ficar comprovado. Eu tenho aqui também, só para concluir, desculpe alongar um pouquinho, os dados do DEMAI, que do DEMAI gastou, sabe quanto no primeiro trimestre de horas extras? R$341 mil, só o DEMAI, que não está aqui naqueles dados de 1.500.000 e pouco que eu falei, da prefeitura. E que no período também não contratou por tempo determinado.
Então, hora extra, eu acho que não deveria ser salário. Eu acho que o servidor tinha que ter um salário digno, mas para trabalhar, para corresponder à expectativa do povo que paga o salário de todos nós. Então é isso, nós vamos continuar abordando esse assunto. Eu só queria fazer um relato aqui, conversava com o vereador Valdir Sementili. A situação da João Pinheiro, do malfadado monotrilho, presidente, além de enfeiar a cidade, agora virou motel. Motel. Com sol quente, as pessoas estão usando as estações do monotrilho para dormir. Tem cama, tem colchão, tem travesseiro, coberta, virou motel. O pastor Valdir já fez uma indicação, mas eu acho que é um assunto que merece uma atenção ainda maior de todos nós. Muito obrigado. Desculpe aí alongar um pouquinho. Com a palavra, a vereadora Maria José Escaciotti. Reduzir, não. O vereador Antônio Carlos é sempre disciplinado com o tempo dele, por isso é tolerância. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadora, senhores presentes, eu primeiro quero fazer alguns convites aqui, rapidinho, que nós vamos ter agora, dia 28 e 29 de maio, aqui na URCA, a Feira do Empreendedor, com 20 empresas da nossa cidade, e é claro que eu tenho de puxar agora a sardinha, porque é realizado pelos alunos do curso de administração, e uma exposição como a MG, a Alcoa, a Artec, Danone, todos estarão lá expostas lá pelos nossos alunos. Eu entreguei também para cada um, isso aqui nós tivemos um encontro, o Comunidade Conectada da PUC, e eu estou colocando aqui, primeiro porque é um trabalho muito legal, o meu amigo aqui, vereador Sansão, esteve lá com a gente na PUC, pôde assistir em loco a apresentação do que é a Comunidade Conectada e a TV digital, né? E a importância, mesmo agora, por um acordo, presidente, com esse aumento do wireless que a prefeitura está fazendo, porque pode ser uma forma de caminho e o encontro desses dois projetos agora. Muito interessante, então, até poderíamos ver com não sei se o prefeito ou o secretário de governo, quem seria melhor, para trazer o pessoal da PUC para apresentar esse projeto, para ver como ele é muito interessante, porque ele chega na comunidade com esses 3 pilares aqui. Primeiro, a questão social aqui, porque é custo baixo, é um cloud, né? É nuvem, é um processo de nuvens de informática, o meio ambiente, que é o aproveitamento de computadores usados e que não precisam ser bons, como estão aqui, inclusive, ó, porque o que tem que ser bom é o nosso sistema lá. Ele é somente um receptor. E a questão tecnológica de tornar Poços de Caldas, assim, uma cidade realmente de ponta nessa área. Gostaria também de convidar as irmãs do Santuário Mãe Rainha, estão fazendo uma reunião do Dia das Mulheres, pessoal ainda comemorando, né, durante esse mês, que é o mês da mãe, né? Então, mas sobre as mulheres, uma reflexão, vai ser dia 25 de maio, aqui no Hotel Nacional, das 14h30, há um pagamento de uma taxa de R$10, e elas contam aí para que nós possamos convidar todas as mulheres numa discussão bem interessante, porque é equivalente, mas diferente, esse é o tema da palestra. Bom, agora, quanto à questão dos meus pedidos aqui de informação. Quanto ao pedido de informação, fico muito feliz que eu contribuí com alguma coisa, olha para o senhor ver. Primeiro que veio, eu fiz o pedido sobre a questão dos deficientes físicos, do valor de R$180 mil por 5 meses, que a DEFIP iria utilizar para poder fazer trabalho, né? Então, veio a resposta para mim, nós temos um total de 37 estudantes com deficiência física, 322 estudantes deficientes de outros, né, tipos de deficiência, mas o que me deixou muito feliz é que, depois de todas as explicações, veio assim: já solicitamos a correção do contrato anterior, em vigor acima citado, cláusula 2, item 224, por meio de termo aditivo, através de uma mensagem 379/13, haja vista que onde se lê 5 meses, deve-se ler 12 meses. Então, a coisa agora tomou as devidas proporções, R$180
180 mil reais era a verba, né? Então dá uma média de 400 e poucos reais por criança, e isso é muito plausível. Então, fiquei muito contente porque eles tiveram, inclusive, de rever e mostrar que não era para 5 meses, mas para 12 meses. Quanto à da autarquia municipal, eu acho que eu preciso conversar um pouquinho mais com a professora Maria Cláudia, porque não sei se ela entendeu mal a última vez que eu falei que a gente, quando escreve em maiúsculo, está se referindo de uma forma grosseira. Então, uma resposta dessa, apesar da solicitação da educadíssima vereadora e professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas, de Poços de Caldas, constituição que presta uma valorosa contribuição e que ocupa por seção as antigas dependências da AME e que é comodato e que é responsável por mais de 80% das bolsas concedidas pelo fundo, e que eu acho justíssimo, porque foi entregue uma parte de uma área pública que é os nossos alunos mesmo que têm de usar. E aí ela presta uma conta, ela até me ensina, e eu agradeço, né? É isso que eu li, ela escreveu para mim, solicitação da educadíssima vereadora e professora, fico muito contente, que realmente sou professora e espero que ela reconheça também o educada, de que eu não podia perguntar sobre a autarquia municipal, mas que eu devia perguntar sobre o Fundo Especial Universitário do município. Como eu não sou ainda dentro desses trâmites legislativos todos, né, não sabia, perguntei da forma geral, que se pergunta uma forma de informação, visto que ninguém precisa ser advogado para sentar-se aqui como vereador. E ela manda uma resposta muito interessante, que ela vai informar que os valores pagos pelos bolsistas, no valor de R$ 55.581, e os recebidos no valor de R$ 31.879, o que gera um déficit gerou de 23 mil em dezembro. O que ela me explica aqui, que é o Fundo Especial Universitário do município, ele tem 1.280.000 em caixa. Se você pegar esses 23 mil por na média de 24, significa que vai dar 288 mil de déficit por ano. Para 1.280.000, significa que tem 4 anos de caixa só com esse, sem as demais entradas. Estou só contando que isso vai permanecer dessa maneira, com déficit de 24 mil. Se receber mais, então eu acho que a explicação por não ceder bolsas, para não concessão de bolsas, complicou mais um pouquinho ainda a situação da resposta da professora, né, Maria Cláudia Prézia Machado, que está respondendo pelo fundo aqui. Então, é uma coisa que eu gosto muito de deixar bem claro aqui, que eu não tenho nada contra a professora Maria Cláudia, de forma alguma. Eu acho que somente fiz certas colocações e que me sinto no direito, como cidadã e como vereadora, de ser respeitada como eu a respeito, e peço à digníssima professora que, então, vou fazer um outro pedido, reiterando essas explicações mais claramente. Obrigada. Com a palavra, vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, os demais presentes, só para elucidar a discussão que teve anteriormente, que foi colocado, que eu falei sem a devida prova, né, de que o líder do governo tinha, na legislação passada, tinha feito uma acusação que não era procedente, né, na época. Então, essa matéria saiu no Jornal da Mantiqueira, no dia 10 de outubro de 2011. E aqui tem no site da internet, na última semana, o vereador Flávio Faria PT divulgou no Jornal da Mantiqueira denúncia sobre a compra de flores, grama e esterco
envolvendo um contrato milionário na ordem de R$150 mil por mês. A manchete do tabloide sugeria de forma sensacionalista que poderia haver desvio. A polêmica criada levou nossa equipe a entrar em contato com Marcos Salles, secretário adjunto da Secretaria de Serviços Públicos, e checar de perto o trabalho desenvolvido, se a denúncia procede. Aí o Marcos Salles, ele responde, né? O nobre vereador Flávio está enganado quanto ao procedimento por ele dito. Não é dessa forma, já estamos respondendo a indagação dele. O que acontece realmente, o valor por ele citado por mês, nós em 2 anos inteiros não consumimos, que era, deixa eu ler o restante aqui, né? O preço que foi aberto era apenas de um registro de preço, era apenas um registro de preço que ele viu e ele não entendeu, ele pegou e achou que aquilo fosse o contrato, aquilo era realmente uma compra mensal, e era uma tomada de preço que foi feita. Isso aí foi colocado, foi respondido na época sem menor problema, mas saiu em destaque no Jornal da Mantiqueira no dia 10 de outubro de 2011, mas isso tranquilamente passa. Senhor presidente, foi colocado, eu li aqui uma matéria no jornal O Tempo de Belo Horizonte, falando sobre o portal da transparência, e coloca aqui os cidadãos que vivem em Barbacena, Esmeralda, Formiga, Ibirité, Januária, Passos, Poços de Caldas, Sabará e Varginha não dispõem de qualquer tipo de informação que os deixe a par das finanças de seus municípios, como determina a Lei 131. E fala no final, em Poços de Caldas, no sul de Minas, o link para o portal só consta na página de abertura, mas não revela qualquer informação. E ele não revela, ele tem contas de IPTU, ele consta sim na página da prefeitura, mas ele consta IPTU, outras informações, mas não a parte de licitações, gastos da prefeitura, isso não está contando. Uma coisa também que me trouxe aqui, senhor presidente, foi algumas reclamações que eu tive durante a semana. Estou tendo, a semana passada, várias reclamações. Até foi comentado isso na semana passada em audiência pública da vereadora Regina Cioff, foi falado na saúde do trabalhador, e ainda foi comentado sobre o assédio moral, que seria a doença da atualidade, uma doença do século, uma doença mais atual, que seria o assédio moral. O assédio a pressão dada aos funcionários, aos trabalhadores, e que isso aí causaria inúmeros distúrbios, inúmeras doenças. E quando foi falado isso, eu acho que o pessoal veio de encontro a isso e vieram me reclamar sobre o assédio moral que está acontecendo dentro da prefeitura, em algumas secretarias. Na Secretaria de Administração, teve um funcionário que ele disse que logo que começou o ano, a administração, ele estava de férias, ele não acharam nenhuma colocação para ele, porque ele era uma pessoa que ele tinha levantado a sua bandeira política, e não acharam nenhuma colocação para ele, apesar dele ser um funcionário concursado. Ele ficou em casa por 15 dias sem trabalhar, pois colocaram ele na Secretaria de Turismo. Depois do turismo ele foi para o cadastro, depois do cadastro ele foi para a dívida ativa, e da dívida ativa estão querendo passar ele para a delegacia. Isso aí, 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos em 4 meses, então ele não passa um mês em cada local. E eles não querem que ele fique, já falaram que ele vai para a zona rural, e agora por último é para a delegacia que ele está indo. Ele está com problema muito grave,
psicológico com essa pressão toda que está acontecendo com ele. E tem outros problemas em escola, que eu vi problema, que vieram me relatar, também tem problema com pessoas aí que já pertenceram ao governo passado e que hoje está respondendo aí processo administrativo, sindicância, por ter feito o serviço que ela tem que fazer, que é de fiscalização. Mas por conta de assédio moral, que é a doença do século, ela está sofrendo um assédio muito grande. Essa pessoa e outros servidores também dessa secretaria estão sofrendo um assédio muito grande e a pressão está enorme e isso aí está causando transtornos na saúde desses servidores públicos que são concursados apenas porque eles ocuparam cargos de confiança em outra administração. É só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu vou iniciar minha fala pontuando aqui algumas questões a nível federal, mas antes eu gostaria de comentar a fala do vereador Marcos. Vereador, eu acho que Vossa Excelência se equivocou aí. Em relação a esse requerimento que nós apresentamos aqui, em setembro de 2011, ele foi publicado no jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, e era um contrato que se tinha aqui com essa empresa, uma empresa de Limeira, no valor de R$ 2.408.000, e aí foi feito um aditamento, uma correção de 6,44, indo o valor desse contrato para R$ 2.532.000. Então, acho que Vossa Excelência está... isso aqui é fato, é documento que foi publicado não aqui em Poços de Caldas, mas publicado no jornal em Belo Horizonte. Isso na época aí, isso aí no jornal, foi na página dia 20 de setembro, na página 20, Caderno Minas, que saiu essa publicação desse valor de um contrato. Então, foi um termo aditivo aí, de acordo com o que foi publicado. Ok? Gente... eu gostaria de falar rapidamente aqui, antes de a gente falar alguns assuntos municipais. Recentemente nós ouvimos aqui algumas falas em relação à crise econômica. E aí a gente começa a observar que existem algumas ações muito importantes por parte do governo federal que estão, assim, demonstrando, né, um planejamento, uma preocupação do governo com a geração de emprego no nosso país e com a valorização, digamos, aí das empresas e do trabalhador. E recentemente, semana passada eu não consegui falar, foi anunciado pelo governo federal a criação da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. Isso foi um avanço muito importante para o nosso país, onde o governo começa a dar um olhar diferente para essas empresas que contribuem tanto, de forma significativa, para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. Junto com isso, eu comecei a buscar alguns dados e achei muito interessante. Nós estamos vivendo aí na Espanha um desemprego na ordem de 27%, vereador Maria José. Estamos vivendo lá em Portugal uma ordem de desemprego de 17%, e no Brasil nós estamos tendo uma geração de emprego muito significativa, ao ponto que a presidente Dilma foi tão feliz na sua ação que ela anunciou um programa de incentivo às empresas. E nós temos agora em Minas Gerais, senhor presidente, uma unidade da FIT que está sendo ampliada, ela está saindo do patamar de 800 mil unidades por ano e passando para 950 unidades por ano, devido ao Inovar Alto, um programa do governo federal que vem provocando um estímulo e vai gerar um investimento, vai proporcionar, de 15 bilhões no Brasil. Ou seja, isso é muito importante, porque se cria muitas informações dizendo que a situação está complicada, e a gente observa que o governo federal tem demonstrado essa preocupação. E vai gerar, a expectativa de geração de emprego de 7,7 mil empregos
direto e 12 mil indireto. Então isso é algo importante, significativo para o nosso país, porque você vai naquela vertente de gerar emprego, de valorizar o trabalhador com uma perspectiva. Coisa que é muito importante destacar também, o governo do PSDB, acho que a vereadora Zezé, acho que até vai concordar comigo, quando acabou com os cursos técnicos, foi assim um grande erro. Foi um grande erro, porque esqueceu de valorizar a qualificação profissional. E aí o governo federal vem valorizando a qualificação profissional, inclusive aí valorizando os institutos federais a nível do Brasil, as universidades, com a ampliação das universidades. E aí que eu entro numa outra situação no governo do Estado de Minas Gerais. Nós vamos observar que está se falando de violência muito em Minas Gerais, e uma das preocupações em relação ao nosso Estado, que está se falando nos especialistas, inclusive o IPA fala muito nisso, que é a necessidade de aumentar o número de PMs, ou seja, está muito pequeno em relação à demanda dos 853 municípios de Minas Gerais. E aí nós vamos entrar também numa outra situação, que é em relação à questão, falando do governo do Estado, em relação à dengue, né? Uma coisa que a gente precisa registrar aqui na tribuna, senhor presidente, foi pontuado em Minas Gerais 88 mil pessoas contraíram a doença em nosso Estado. Isso é uma questão muito séria. E aí, vereador Regina, a senhora que atua na área da saúde, a importância dos agentes de endemia no combate e de uma política preventiva. Isso é fundamental, é muito importante, porque a gente está vendo aí o Estado de Minas Gerais tendo notícias a nível nacional em relação à quantidade de pessoas que contraíram aí a dengue. E aí vamos voltar para Poços de Caldas aqui, em relação aos servidores. Né? Foi falado pelo vereador Antônio Carlos. Vereador, quando Vossa Excelência coloca aqui, em relação aí à votação de 2010, que nós votamos aí, outubro de 2010, quando foi feito em outubro de 2010 a redução da jornada de trabalho dos servidores, várias vezes nessa casa aqui eu manifestei, porque inclusive o Executivo Municipal, ele colocava que se tinha tido um planejamento em relação à redução da jornada de trabalho. Inclusive, está aqui guardado nos anais, registrado nos anais dessa casa, eu cheguei a citar casos aqui, onde servidores faziam 8 horas, e reduziu para 6 horas, mas eles tinham, por necessidade do local, de continuar fazendo as 8 horas. Se retirou a alimentação, que uma das justificativas do senhor prefeito era que era uma forma de redução. Mas, infelizmente, o que se aconteceu? Não se apresentou pelo Executivo nenhuma ação concreta ou nenhum planejamento. Isso não aconteceu. E era natural que, com a redução, as horas extras iriam aumentar. Seria natural. Se a pessoa trabalhava 8 horas e passou para 6 horas, isso seria natural. Foi isso que, infelizmente, aconteceu. E aí, essa casa, eu acho que todos os vereadores que votaram favorável, votaram na preocupação, vereador Rogério de Andrade. Duas situações que se criou. Primeira situação, se tornou habitualidade, um direito adquirido. E não foi o servidor que foi lá na porta da prefeitura pedir para o ex-prefeito reduzir a jornada de trabalho. Foi ele que fez a toque de caixa essa redução. Foi ele que fez a toque de caixa a redução para 6 horas. Até hoje, ninguém conseguiu entender. E, por outro lado, quando nós votamos aqui, garantindo aí a questão das 6 horas, era porque, primeiro, viraria uma enxurrada de processos judiciais, porque virou direito adquirido desses servidores. E segundo, eu não voto contra o trabalhador. Eu não voto contra o trabalhador. Se o prefeito fez sem planejar, ele que assume o ônus da responsabilidade e do seu erro por falta de planejamento. Mas eu defendo o interesse do trabalhador. E votei sim aqui por entender que o prefeito errou, mas concedeu um benefício a esses trabalhadores. Por erros deles, se criou uma habitualidade que não poderia mais tirar esse trabalhador. E, lamentavelmente, se paga um preço muito caro em relação a essas horas extras. Porque quando você compara 2010, pelo trimestre de 2010, e vai comparar o terceiro trimestre de 2013, é claro que vai dar diferença significativa. Se de 8 horas passou para 6, você tem que ter pessoas para poder suprir ali a atuação. Mas, infelizmente, foi feito e eu,
os vereadores aqui presentes sabem disso, que está na legislatura passada. Várias vezes eu pontuei a preocupação e como estava sendo conduzido a redução da jornada de trabalho pelo chefe do Executivo. Mas como aconteceu N erros, esse foi um dos erros que trouxe. Inclusive, quando fala servidor, temos que tomar cuidado. Só um instante, encerrando, senhor presidente. Não foram todos os servidores que foram beneficiados com a jornada. Isso que fique muito claro. O magistério, por exemplo, que é a maior folha de pagamento do município, não teve nenhum benefício. Então, nós temos outros servidores que foram beneficiados. Mas não é o servidor como um todo, não. Uma categoria, um segmento dos funcionários públicos foi beneficiado. Mas uma grande maioria não teve, em momento algum, benefício com a redução de 6 horas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, colegas, recebi aqui umas respostas, umas indicações. Uma coisa que preocupou todo mundo foi sobre as UTIs, e aí eu recebi aqui um laudo sobre o que foi feito, e o que me chama a atenção é que nesse laudo aqui só se fala sobre o Hospital Santa Casa. Que algumas conclusões, eu vou ler as conclusões porque são termos muito técnicos. Houve ocorrência de casos de infecção hospitalar na UTI de adulto na unidade de Santa Casa de Poços de Caldas, com decretação de surto em janeiro de 2013, pela CCIH. Foi apresentado pelos profissionais do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar Hospital documentação referente às medidas adotadas para o controle do surto e infecção da UTI, inspeção no hospital e acompanhamento da situação atual da CTI. Os técnicos da Visa, Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, farão monitoramento utilizando o uso de antimicrobianos pelos hospitais e a atuação da comissão. Então, tem alguns dados aqui que não foi comunicado, o diretor técnico esqueceu de comunicar a Anvisa, algumas alterações que tinham que ser feitas, estruturais, que não foram feitas, e agora pediram 60 dias para fazer. Então, tem um auto de inspeção aqui, algumas dispensários de gel, de sabão neutro não funcionando na UTI, algumas coisas que estão aqui. E aí, um pedido deles de mudança da UTI provisória por 60 dias para a ala D, que é a ala, parece, da UTI lá para adaptação. Outra coisa que eu pedi aqui, é uma coisa que o Antônio Carlos falou, é sobre o monotrilho. E eu estou falando do monotrilho, eu fiz algumas perguntas aqui, e aí foi feita a resposta que tinha sido nomeada uma comissão para ver as condições do monotrilho. Aí eu pedi quem é a comissão e quem foi. Então, essa comissão, ela foi... a portaria que nomeou as atribuições foi no dia 21 de janeiro de 2012. Os componentes eram o Paulo Roberto Rodrigues Milton e o Antônio Ernesto Giudiuli. E aí eles fizeram um laudo, onde eles dizem, nesse laudo, entre várias coisas que eles disseram, que devido às grandes dimensões das obras, 4.400 metros de extensão, suas características próprias e dificuldades de obtermos informações fundamentais devido à grande cobertura vegetal sobre as estruturas, e sem que haja acompanhamento laboratorial e de equipe técnica especializada e experiente para avaliação da segurança e integridade estrutural da obra, utilizada para isso cadastramentos técnicos. E aí eles vão falando que aí eles recomendaram ao prefeito da época que fosse contratada uma equipe técnica para fazer uma vistoria completa daquilo lá. E, pelo jeito, não foi feita nenhuma vistoria técnica. Tem o engenheiro Manuel Pereira, que ele está preocupado com uma viga que passa por cima do teleférico, que essa viga está ruim, pode cair em cima do cabo de aço que leva o teleférico, ela passa por cima. Como pode cair ali, é o que eles dizem ali, pode para cima, e pode cair nas pontes e cair em cima da coisa.
E aqui a preocupação. Então, eu vou fazer uma continuação de ver isso aqui, para a gente ver onde que está esses laudos. O Tiaguinho é engenheiro, os engenheiros dizem que eles não têm condições técnicas, não têm equipamento para fazer isso. Concordo com eles, então contrato uma empresa para ver isso aqui. Fiz uma pergunta sobre um processo jurídico que tinha sobre aquele desabamento que teve lá em 95. E aqui, o que eu descobri aqui é que não teve um processo, o que teve foi uma medida cautelar de produção antecipada de provas, que o doutor João hoje levantou para mim aqui o processado, porque disse que foi arquivado em fevereiro de 2012, e foi ver, tem os laudos, aí eu vou procurar saber disso aqui, tem os laudos, o período da prefeitura, o período do coisa, ver o que chegou nisso. Só que isso era uma medida para a produção de prova para ter um processo contra o município. Ou esse laudo diz que não teve dano nenhum causado pelo município, ou a empresa resolveu não fazer o processo contra o município, por isso que a comissão não foi para frente. Então vamos ver onde que está isso aqui. Eu acho que isso aqui vai acabar, Antônio, a gente convocando uma audiência pública, chamar todo mundo e resolver esse monotrilho, porque é uma vergonha. Além de feio, agora está pondo em risco a população de Poços de Caldas. Nós temos que tomar uma providência. Eu acho que nós, vereadores, temos que falar o que tem que ser feito lá. Aí tem que ver o que tem que ser feito. Outra coisa que me preocupou, um dia, ouvindo um programa, teve uma marquise aqui na Assis Figueiredo que caiu. De manhã cedo caiu, não machucou ninguém, sorte e tal. E eu falei, vou perguntar sobre a fiscalização. E a resposta que veio é que essas marquises comerciais, não existe nada no Código Tributário Municipal que obrigue eles a fazerem qualquer coisa. Então, isso aqui, ó, não existe lei específica regulamentando a atividade, sendo extrema importância a sua regulamentação. Então, você pode fazer o que você quiser na fachada do teu imóvel, aqui em Poços de Caldas, tudo é permitido. Isso é um código de postura, é uma coisa que deixa a gente preocupado. A Regina sempre fala isso, a gente é defensor disso, não tem o código de postura, então quer dizer que podem fazer a propaganda que quiser, pôr do jeito que quer, porque não existe nada que fiscaliza, a lei não permite. Outra coisa que eu queria falar com vocês, o caos da saúde de vagas de hospital chegou. Está complicado. Eu estou sentindo isso na pele, todos os colegas aqui pedem cirurgias para mim fazer, estou querendo fazer. Essa semana resolvi fazer um mutirão para mim ficar operando, só que o hospital não tem vaga para internar nenhum paciente. De 20 cirurgias que eu tinha marcado essa semana, eu consegui fazer 3. Então, está complicado as vagas no Hospital de Poços de Caldas. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se a Santa Casa está muito lotada e está vindo, ou se é UTI, sei lá o que está acontecendo. O Santa Lúcia não tem aonde pôr o paciente, mas nem particular você consegue internar hoje no Santa Lúcia. Lá, a ala de convênio já virou SUS, já está paciente para todo lado lá internado. As 3 pacientes que eu operei ficaram na parte de convênio, porque não tinha lugar no SUS. Então o negócio está complicado. E o que me assusta não é nenhum colega que está aqui, tá? Políticos que já tiveram no poder e na policlínica enfrentar médico para internar paciente em hospital. Ligar para o hospital e pôr médico na parede, dizendo que vai chamar a polícia, que vai mandar prender, porque não sei o que lá, denegrir a imagem do hospital. Sendo que o caso não era nem referência para o Santa Lúcia, e sim para a Santa Casa, e mudar o diagnóstico do paciente para ele ir para o Santa Lúcia. Isso políticos. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que separar muito bem disso. Eu acho que os colegas vão lutar por isso, isso é uma vergonha, a pessoa ligar e enfrentar o médico falando que o diagnóstico está errado, para levar o paciente para o Santa Lúcia. E o paciente não tinha condição de ir para o Santa Lúcia, que não é obrigação dele. O Santa Lúcia é o hospital do coração e de AVC, não de politrauma, trauma craniano. A pessoa caiu, bateu a cabeça, machucou, teve coágulo na cabeça e queria empurrar para o Santa Lúcia. Por que esse político não pediu para o amigo dele, que é diretor da Santa Casa, levar para a Santa Casa? Porque eles não estão tendo neuro lá para atender esses casos? Porque eles não estão conseguindo cumprir a obrigação deles de atender os politraumatismos lá? Então, isso nós temos que parar com isso, de político querer usar a saúde para fazer isso. Uma coisa que eu falo, lá na policlínica está cheio de pacientes precisando de vaga de hospital. Se vocês querem ajudar eles, então vamos lá, ajudar todo mundo que está lá, e não só os amigos. Nós, como vereadores, temos que ajudar todo mundo.
lutar por leitos nesse município. É uma vergonha do jeito que está. Quando você entra no site do Ministério da Saúde, nós temos 2 hospitais municipais que não existem, que é o Hospital Margarita Morales e o Hospital da Zona Leste. Isso lá é classificado como hospital. O Zé Maria bem sabe disso, que ele é regulador em Alfenas, e lá consta como hospital. E isso não é hospital, então nós não temos leitos. Então, ou se faz uma política decente no município, de aumentar o leito do município, ou nós vamos ter problemas sérios. Nós não vamos ter onde internar os pacientes, nem os nossos amigos. Muito obrigado. Muito bem. Palavra, vereadora Regina Cioff. Rogério, você pode assumir para mim, por favor? Não tiraram. Consta lá, então as coisas não tinha 25 AH lá. Consta como dentro. Senhor presidente, caros colegas, vereadora, presentes, gostaria de cumprimentar minha amiga ex-vereadora Cissa. Antes de entrar exatamente no tema saúde, Rogério, não tem como, né? Não tem como. Eu gostaria aqui de deixar registrado, parabenizar pela votação que nós fizemos há pouco, da união dessa casa, em torno de um propósito, principalmente da nossa responsabilidade com o patrimônio que é o DME. Eu fiquei orgulhosa de participar dessa Câmara novamente, pela união, como nós conseguimos chegar num acordo e voltar àquilo que nunca deveria ter acontecido, né? Então, parabéns a todos. Realmente, eu quero que fique registrado. Agora, quanto à questão saúde, eu gostaria de pontuar duas coisas. A primeira, Rogério, essa questão de leitos hospitalares, esta questão de como funciona a logística dos hospitais, a questão da nomenclatura dos hospitais, isso vem trazendo um prejuízo muito grande a Poços de Caldas, muito grande mesmo, quando nós falamos que nós temos isso registrado no Ministério da Saúde, que nós temos 4 hospitais, e, na verdade, nós temos 2 hospitais. Então, é urgente a necessidade de se mudar as denominações de acordo com a nomenclatura do Ministério da Saúde, né, do caso do Hospital Margarita Morales, do Hospital da Zona Leste, que de hospital não tem absolutamente nada. E isso não gera um prejuízo para o município em relação a verbas para o piso de assistência básica, para o PAB. E aí eu queria falar com vocês, passar um número para vocês. Vocês têm ideia do orçamento da saúde para 2013? 93 bilhões. Mas o piso constitucional, apenas 88 bilhões. Então, eu gostaria, professor Flávio, da mesma maneira que fomenta essas indústrias, emprego, gerar emprego, importantíssimo, eu gostaria também que nós pudéssemos alavancar em relação ao financiamento da saúde, né? E que apenas do ano passado para cá, né, aumentou apenas 10 bilhões. E esses 10 bilhões é mais para investimentos e não para custeio. Então, vereador Rogério, quando nós falamos em média complexidade, em alta complexidade, em piso de assistência básica, nós estamos falando em custeio. Portanto, não houve aumento para custeio. Ou seja, as necessidades em relação à saúde estão aumentando muito. Por quê? Doenças crônicas, longevidade, o idoso realmente, obviamente, se vive mais, mas também fica mais doente, as doenças consumitivas. Obviamente que o custo, principalmente quando nós falamos com média complexidade, aumenta e muito. E não se aumentou em nada no orçamento. Quando nós discutimos e solicitamos e brigamos para que o governo federal realmente, efetivamente, coloque a emenda 29, para que ela realmente possa trazer mais recursos para a saúde, isto aumentaria em 40 bilhões de reais por ano. É um valor, né, considerável. Então, a questão da saúde, do financiamento, é um problema seríssimo.
Se não melhorar o financiamento, nós não vamos conseguir sair desse patamar de angústia que nós estamos vivendo. E quando nós falamos em Poços de Caldas, ainda nós temos privilégios de ter aqui praticamente 98% do tratamento de todas as patologias, né? Agora, com o credenciamento da questão da obesidade mórbida, esse mal do século, a obesidade mórbida, eu acho que nós vamos chegar praticamente aí em 100%. Nós não tratamos aqui em Poços de Caldas a questão da oncologia infantil, né? Mas, para mim, não basta só o financiamento. Enquanto nós não sairmos desse patamar também, da falta de profissionalismo, de gestão nos hospitais, embora haja boa vontade, mas precisa haver capacitação e profissionalização. Não adianta nós termos muitos recursos e trabalharmos no achismo. Eu sempre digo, como que está a informação da saúde em Poços de Caldas? Será que a secretária de saúde que está lá, ela senta, ela tem as informações da saúde? Não, não tem, eu tenho certeza que não tem. Porque na gestão passada, quando nós várias vezes, participando de congressos de saúde, que eu vou muito, nós identificamos a necessidade de se fazer a informatização integrada, que é o que eles chamam de ERP, da saúde, nunca foi aceita a propositura. Porque sempre diziam que não, que ia se fazer a informatização, que ia se fazer a capacitação e a profissionalização. Se não se faz gerenciamento de risco, nós também não vamos conseguir sair desse patamar. Historicamente, a saúde se trabalha com achismo. E enquanto não houver a capacitação dos gestores da saúde, em todos os seus níveis, nós também não vamos sair desse patamar que nós estamos. Por quê? Porque não se consegue fazer o que se chama planejamento da saúde. E é o que está acontecendo aqui em Poços de Caldas. Vamos abrir uma UPA ali, uma UPA lá, uma UPA aqui, e os leitos hospitalares? Quando nós falamos em unidade de pronto atendimento, e aqui me permitam discordar da secretária, que numa entrevista ela disse que 90% vai se resolver na UPA, na minha opinião, não se resolve 90% na unidade de pronto atendimento. Vai necessitar de hospitais e, portanto, de leitos. Nós tivemos um decréscimo de quase 40% de leito nesses últimos anos aqui em Poços de Caldas. Então, nós estamos decrescendo. Quer dizer, vamos abrir serviços sem ter toda a estrutura necessária para dar atendimento à nossa população. Então, isso que está na Policlínica hoje, vereador Rogério, isso vai ser pouco perto daqui 6, 7 meses. Tem locais aqui da região que estão fechando os seus hospitais, porque vão pôr uma ambulância na porta e mandar para Poços de Caldas. Quando se aceitou a UPA aqui, não é que eu não sou contra a UPA. Eu acho que não, de jeito nenhum. Só que eu acho que nós temos que ter uma hierarquia no atendimento das pessoas, um respeito com as pessoas. Quantos idosos ficam na maca dias lá na Policlínica, por falta de vagas? Então, essa questão da gestão, a questão da logística, a questão do planejamento, do gerenciamento de risco, da informação. Não se faz saúde sem informação. E não temos informação sem ter conhecimento. E o que falta, muitas vezes, é a boa vontade de se buscar esse conhecimento profundamente. Então, fica aqui o meu alerta, dizer, financiamento muito importante, mas a capacidade e o equilíbrio de sair de situações de risco, que se chama gerenciamento de risco, é fundamental para que a gente possa ter um cenário diferente em relação à saúde, aqui, não só aqui em Poços, mas que nos interessa mais a nossa cidade, ao nosso município. Então, fica aqui o alerta, o pensamento estratégico, este é fundamental, juntamente com uma visão voltada a um maior financiamento para custeio, em que nós vamos poder pagar melhor hospitais, pagar melhor os profissionais em todas as suas áreas, para que a gente possa realmente dignificar o atendimento. E, principalmente, quando se planejar fazer alguma coisa, que tenha que se pensar na logística desse empreendimento, para que não fiquem pessoas sofrendo, né, como nós estamos vendo aqui em Poços de Caldas. Obrigada.
Vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas, então, o primeiro assunto que eu quero é a respeito de umas respostas que está vindo para essa casa. Eu tenho que contratar alguma pessoa para poder me ensinar, eu olhar o pedido, a resposta e entender. Eu recebi uma resposta aqui da Conceição Friso, que eu fui procurado nessa casa, que estava fazendo uma obra e a obra estava parada praticamente. Aí pedi, tirei as fotos estão aqui, aí recebi a resposta, que a obra já está concluída. Mandaram as fotos para cá. Mas quando eu fui, quando nós vereadores vamos, está aqui as fotos. E está escrito assim, ó, quem executou foi tal empresa e quem fez os ramais. A rua não tem ramais, não foi feito os ramais na rua. Está aqui as fotos, só se a foto tiver diferente do que estava lá, que eu vi, se eu mudei alguma coisa. Está aqui, não tem ramais. E eles disseram que foi uma empresa que fez, uma fez ramal e a outra fez a parte do Tora. Então aqui não tem. E outro assunto que eu acho que a gente está votando nessa casa, o companheiro Sansão disse, Sansão não, desculpa, o professor disse a respeito de indústria, isso aqui. Eu gostaria que os companheiros dessem um pulo naquela avenida da Danone. Foi feito lá umas galerias e agora deixou completamente cheio de buraco, os carros inviabilizando até os carros de passar. E eu fiquei estranheza minha, tem a rodovia Estrela. É uma rua grande, tudo. Fizeram um bueiro no portão de entrada da empresa, onde só entra a carreta. O que vai acontecer? Logo, logo, tem inteirinho arrebentado. E largaram tudo aberto. Nessa casa nós votamos a ampliação da Danone, a ampliação da Ferreiro, mudanças para poder ampliar. Um loteamento de primeiro mundo que tem lá. Como é que nós vamos ficar? Eu acho que passou da hora da administração tomar as providências. Porque como é que vai ter uma empresa, vem uma empresa de fora para conhecer a Danone, conhecer a Ferreira, vê um asfalto que eles dizem e fala, não, aquilo ali é fim de linha, aquilo ali não é estrada, aquilo é um trilho. O outro também, gostaria que vocês, não estou criticando, não, gostaria que os companheiros fossem lá ver. A rodovia Celanese. A rodovia Celanese tem que andar assim, ó, e sujeita a acontecer acidente grave. Vamos, gente, vamos arrumar primeiro, depois que aconteceu o acidente, não adianta falar, deveria ter arrumado. Então está lá, os companheiros podem passar. E tem empresas que estão ganhando no distrito industrial, eles têm que passar pela rodovia do controle. Se eles passarem pela rodovia Celanese, eles não vão nem querer o terreno mais. Porque o estado daquela estrada é uma coisa de louco. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu gostaria que companheiros fossem lá para conferir junto com a gente. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma matéria lá. Se algum companheiro quiser ir junto, é um prazer, para a gente ver a situação que se encontra. Outro assunto também que eu fui procurado hoje é a respeito dos terrenos que a gente está doando lá no Distrito Industrial. Tem duas empresas que não têm a escritura ainda. Eu ainda perguntei para a pessoa, vocês não vão continuar? Falei, calma, nós estamos esperando, nós vamos pedir um empréstimo e não sai empréstimo sem ter a escritura. Eu pretendo nem falar o nome da empresa, porque não adianta. Então eu fico mais preocupado, será que nós estamos aprovando aqui, será que essas empresas vão ter escritura? Porque essas duas empresas, eu fui pessoalmente, para não falar besteira na tribuna, e eles não têm. Entendeu? Então eu acho o seguinte, a gente tem que pedir encarecidamente para resolver esse problema o mais rápido possível. E outra coisa também que a gente tem para precisar cobrar também. Eu estava indo para a minha empresa, passei na Antônio Emílio Rezende, eles já estão limpando. Entendeu? Então isso é muito importante que eles estão fazendo, não é pedido meu não. Isso é pedido de todos nós vereadores, que a gente, é obrigação que a gente tem. E outro assunto também, que é preocupante, semana passada nós prendemos um jovem e machucou duas moças e um outro rapaz. Essas proprietários de loteamentos, a gente tinha que pedir encarecidamente, antes de aprovar o loteamento por parte da prefeitura, que rua sem saída
devia ter uma sinalização melhor. Ali atrás da CRIMEP, onde morreu aquele rapaz até. O que acontece? Ali não tem sinalização nenhuma, pessoa que não conhece o local e vem direto para lá embaixo. Então, eu acho que cabia a prefeitura, agora, antes de aprovar o loteamento, que eles fazem um mundo de burocracia para aprovar um loteamento, e eles não estão preocupados, não é só essa administração, outras de administração também, que faça alguma sinalização, põe um guarda-reio, alguma coisa, para a pessoa saber que ali não passa. Você vê, esse dia estava uma pessoa, não conhecia o local, é de próximo, mas não conhecia. Foi cair lá embaixo e perdeu a vida um rapaz. Então é só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Tiago Cavelém. Esqueceu aqui. Senhor presidente, nobres colegas, hoje minha fala nessa tribuna é rápida. Gostaria de também me manifestar com relação à resposta dos pedidos de informação, vereador Lical. E hoje eu recebi uma resposta satisfatória a respeito daquele projeto de canalização aberta da Avenida João Pinheiro. Todos os itens que foram questionados respondidos de forma clara, de forma interessante. Um pedido que foi reiterado, vereador Flávio. Mas eu achei engraçado, quem assinou foi o doutor Aldo Fultz Hansen, secretário de Obras, e não a doutora Gina, secretária de Planejamento, que é a responsável pela resposta por esse projeto. Eu fiquei sem entender o porquê que essa secretária nem de forma escrita não está se comunicando mais com essa casa. Mas tudo bem, foi respondido pelo doutor Aldo, e muito bem respondido. Depois, vereador Lical, até vou lhe passar uma cópia do projeto e tal, daquela conversa nossa, mas a doutora Gina não se manifestou, não. Eu gostaria de voltar no assunto mais uma vez, que já foi martelado aqui nessa tribuna. Hoje foi até noticiado pelo vereador Antônio Carlos no seu programa, e a situação está piorando e piorando e piorando, que é segurança nas ruas Paraíba, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Goiás. Pois de sábado a domingo entraram numa das esquinas ali, numa casa de atendimento social, que presta ali vários serviços sociais, roubaram tudo. Eu moro ali na Paraíba, a doutora Regina mora na Piauí, e qualquer um que passa naquele pedaço de 11 horas em diante vai ver abertamente o comércio, o consumo de drogas, a prostituição, que até pouco tempo atrás digo que não incomodava, mas agora eu acho que isso acabou se misturando ali nessa bagunça generalizada, tirando ali o sossego e o conforto daquelas residências. E a tendência vai piorar, senhor Paulo Eustáquio. Seria muito simples da nossa parte cobrar isso da Polícia Militar diretamente, mas eu acho que precisa demais. A Polícia Militar sozinha talvez não consiga dar a devida atenção que a Rua Paraíba merece. A Rua Paraíba e aquele entorno todo, não é? Aquilo virou uma verdadeira praça de guerra, um verdadeiro inferno sem lei, aquele alto da rua Pernambuco para cima. Por último, para encerrar as minhas palavras, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar o doutor Hernani e toda a sua assessoria, não vou aqui citar nomes de todos que trabalharam nesse processado esse que é aprovado tardiamente, com mais de 100 dias aqui transitando por essa casa, mas não importa, hoje foi aprovado num consenso, um trabalho feito aí a várias mãos, houve diálogo, houve discussões, houveram ali participações de todos os lados, até que hoje conseguimos aí uma aprovação e uma correção
de uma questão tão importante para o nosso município, uma correção que foi feita por todos, independente da questão partidária, independente de situação, de oposição, e conseguimos isso de uma forma clara e harmoniosa. Então, parabéns a todos os vereadores que participaram da primeira escrita, da segunda escrita, das emendas, e parabéns, em primeiro lugar, ainda para a nossa assessoria, que desde que quando foi solicitada, se debruçou e trouxe ali um caminho correto para que nós pudéssemos devolver, não o direito, mas o dever desta casa, fiscalizar o dinheiro do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu da Silva da Carde. Que hora que é essa comunicação? 4 horas? 17 horas? 17. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero colocar rapidamente alguns temas aqui para a gente poder tratar de um assunto de uma maneira um pouquinho mais prolongada. Queria, em primeiro lugar, dizer que o alerta sobre a questão das horas extras é muito importante. Embora o termo de comparação deva ser o trimestre imediatamente anterior, é claro que quando você trabalha com dados anualizados, eles são importantes, mas o trimestre anterior é sempre o que dá a indicação de crescimento ou decréscimo. Mas, de qualquer modo, por se tratar de uma administração que está começando, o controle sobre essa questão de horas extras eventualmente pode ter sido afrouxado, e o alerta é importante. Eu queria dizer aqui, comunicar aos vereadores, talvez os senhores já saibam, mas houve uma tentativa por 2 conhecidíssimos militantes das causas populares da nossa cidade, que João Romão e Alfredo Martins, houve uma tentativa de impedir a doação da área do fórum, sob a alegação de prejuízo, sob a alegação de não sei o quê, que já tinha dado uma outra área, uma série de coisas, e que a Câmara já havia gasto R$1.200.000 no projeto, e a juíza foi muito contundente, e ao reconhecer que a lei que nós aprovamos aqui revogou a anterior, e que não se pode obrigar um ente público a receber uma área que ele não queira. O processo da doação tem 2 mãos. Quem faz a doação e quem recebe. Então não é possível obrigar o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a receber uma área que ele descarta. Então foi prontamente extinta. A ação foi extinta. O julgo extinto o processo sem resolução do mérito, o que inclusive implica também numa certa crítica aos advogados que patrocinaram a causa. Eu queria dizer ao Tiago que eu não entendo que o que nós aprovamos aqui tenha sido tardio. Acho que nós temos um processo aí de início de legislativo e que tinha algumas questões que estavam postas referentes à possibilidade da administração e do executivo dar conta dos desafios aí dos primeiros meses. Para nós, seria que aqui representamos a bancada do governo, independente de eu estar ocupando a presidência da casa, era fundamental que a gente desse segurança para que o prefeito pudesse se reestruturar e reorganizar a capacidade da prefeitura, não só para pagar as dívidas, né, deixada aí por 2 prefeitos em sequência, absolutamente perdulários em relação à lei de responsabilidade fiscal, mas que a gente precisava dar esse mínimo de segurança. Então nós estamos aprovando, e eu acho que até nós deveríamos avançar um pouco mais nessa discussão, porque nós entendemos também, mais do que qualquer outro, e aí eu falo como militante do PT, mais do que qualquer outro partido aqui na casa talvez, que a defesa da empresa pública é fundamental para a nossa capacidade
de nos diferenciarmos, não apenas em impostos, mas nos diferenciarmos enquanto país, né, ao poder investir em empresas ou utilizar os investimentos das empresas públicas para resgatar eventuais transtornos na economia do país. Quero comentar também a questão das vagas nos hospitais. A Regina, talvez mais do que o Zé Maria e o Rogério, acompanhou um pouco mais a minha trajetória nessa área da saúde, desde a época em que eu pertencia ao Conselho Municipal de Saúde. Eu alertava, exatamente há 20 anos atrás, que Poços de Caldas vinha numa trajetória equivocada, em que a busca por atendimento de especialidades e excelência estava sacrificando leitos hospitalares. Se nós pegarmos a área hospitalar de Poços de Caldas, ela pouco cresceu, mas ela encolheu na sua capacidade de oferecer leitos, porque alas inteiras foram desativadas exatamente para que a medicina de excelência fosse implantada. Nós não construímos mais, nós não ampliamos fisicamente as nossas possibilidades para dar oferta de medicina de excelência que a nossa sociedade merece e que temos médicos com capacidade e competência para oferecer. Mas isso é algo que já vinha sendo sinalizado já há bastante tempo, que essa crise chegaria. É uma crise que depende, e eu concordo em gênero, número e grau com a senhora, quando você cobra com razão que o governo federal tem que fazer mais pela saúde, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de uma maior capacitação e profissionalização do gerenciamento. Eu só diria que nós precisamos de mais uma cobrança. Nós precisamos também cobrar o governo do Estado numa atuação um pouco mais efetiva em Poços. No ano passado, Poços de Caldas, o município de Poços de Caldas, investiu 80 milhões em saúde. O governo federal repassou 80 milhões em saúde. O governo do Estado, para a 9ª cidade do Estado, ofereceu 10 milhões. Então veja que a participação do Estado é quase indigente. Então nós precisamos cobrar também. Eu acho que essas assinaturas pela emenda 29, né, assim como nós lutamos lá atrás para não cair a CPMF, que foi amplamente comemorada pelos setores que hoje pedem a aprovação da emenda 29, eu acho que isso é fundamental, mas nós precisamos olhar um pouco para o Estado e falar para o Estado de Minas Gerais, faça mais. Faça mais. Porque enquanto o Estado não participar um pouco mais efetivamente na área de saúde, nós vamos continuar tendo problema. Ou então, vamos investir todos os recursos do município e vamos continuar buscando dinheiro, recurso na União. E aí eu brinquei aqui esses dias e falei que esse é o tipo de unidade federativa capenga, é um mau exército, né? O Estado é a cavalaria, grande e inútil, cara e inútil, porque não atua efetivamente naquilo que a gente entende que deveria fazer. Eu queria me dirigir aqui de maneira muito fraternal ao Sansão. Não lhe tiro, e nem teria o direito de tirar o seu direito de falar o que pensa e fazer a crítica que você acha que deva fazer. Nós achamos injusta. Quando se falou hoje aqui de estatística, a estatística de hoje era a mesma de ontem, porque não entra resposta no mesmo dia. Os ofícios da prefeitura vêm até o dia anterior. Então seria uma elucubração fantástica imaginar que alguém leu a entrevista e correu a trazer aqui as respostas. Não. O que está havendo é o que você cobrou no jornal. Nós temos conversado com a Secretaria de Governo e pedindo a eles maior celeridade nas respostas a esta casa. Então, o que você pediu com justiça, nós já vemos fazendo. Nós achamos injusto que pela quantidade de respostas, a gente coloque tudo a perder, está faltando respeito. Não está faltando respeito. Nós temos um secretário de governo que, com a sessão de hoje, que praticamente esteve em todas as nossas sessões, ouvindo a todos nós, posição, situação, não está faltando respeito. Pode estar faltando tempo.
E pode estar faltando um pouquinho para nós também do princípio da racionalidade nos pedidos de informação. As informações, elas devem atender o princípio da racionalidade, da economicidade, da razoabilidade, da proporção. Deve atender a tudo isso. Porque senão, nós nos transformamos aqui, não em agentes de fiscalização, mas agentes de devassa. Mais do que agentes de devassa, agentes que estamos criando obstáculos para que o executivo faça o seu papel. E quero dizer para você também, Sansão, com muito respeito e com muita amizade, esses dias aqui tenho lhe conhecido e tenho procurado me aproximar para que a gente possa conversar as coisas de maneira bastante franca. Nós não perdemos a votação do TRT na terça-feira por falta de respeito à oposição. Nós perdemos pelo luto. Nós não demos conta de contar quantos vereadores tinham na casa. Nós estávamos aqui com o coração amargurado pela perda de um grande amigo e um grande companheiro. Não faltou respeito. Talvez tenha sobrado ingenuidade da gente imaginar que jamais esta casa negaria a doação de uma área que o Tribunal Regional do Trabalho solicitou. Talvez tenha sobrado ingenuidade, mas não desprezo ou falta de respeito. Isso não. Nós não estávamos efetivamente em condições de raciocinar. Foi um péssimo dia para nós. E foi um péssimo dia para Poços. Porque, a rigor, quando todos os senhores discursam que nós precisamos fazer a emenda à lei orgânica em defesa dos interesses do município de Poços de Caldas, esse discurso vale também para a construção do Tribunal Regional do Trabalho. Nós vamos procurar salvá-lo já na semana que vem. Mas pode ter certeza, a mais absoluta certeza, que nós temos um profundo respeito por todos os vereadores dessa casa. E naquele dia não sobrou desprezo. Faltou capacidade de raciocínio para que a gente entendesse o que estava se passando. Obrigado. Quarta chamada, verificação de quórum. Paulo. Tem que convocar aqui uma sessão extraordinária para o dia 27 de maio, segunda-feira, para votar a autorização da desafetação e doação da área para o Tribunal Regional do Trabalho, terceira região. Qual o horário que seria melhor? 16, 17 horas? Não, é segunda-feira, dia 27, daqui... Lembrando que na segunda-feira eu tenho que fechar a pauta até as 3 horas, então tem que ser depois das 3 horas. Tem que ser depois das 3 horas, porque fecha a pauta às 3 horas. Deve ser uma sessão rápida. Qual que é a razão? Tem ordinário no outro dia? Por que é o extraordinário? Eu não sei o que foi combinado. É regimental, é urgência. Nós pretendemos fazer uma votação única. Eu trabalho, eu faço as coisas assim. Não é necessário, é extraordinário. 17 horas. Melhor, né? Pastor, que hora? Vamos para a gente. Paulo está aqui, que hora? 15. Tiago. Antônio Carlos. Jonei. Pelo menos 3h30 eu não consigo fechar do dia Calma. às 3 horas. Jonei, que hora? 15. 15. É chamado para conversar, mas conversas são só comunicados. Antônio Carlos, veja bem, com toda tranquilidade também,
nós não íamos ficar de mão amarrada com essa situação do TRT. É uma reação normal. Não houve uma conversa para a gente derrotar a doação na terça-feira passada, também não havia necessidade. Nós estamos fazendo uma convocação que é regimental e de maneira nenhuma é atropelo. Bom, então, reunião extraordinária dia 27 às 16 horas. O fechamento da pauta é às 3 horas, então às 16 horas a reunião. Tá certo? Sobre a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que de pé saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.